Olá, está no ar Porto e Negócios, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos do Brasil, portos mundiais e principalmente em relação ao Porto de Santos. Esta semana é uma semana de aula e para esta aula eu recebo dois convidados muito importantes. O meu primeiro convidado é Sérgio Aquino, presidente da FENOP, Federação Nacional dos Operadores Portuários. Sérgio, obrigado pela presença. Eu é que agradeço, Maxwell, agradeço os espectadores que estão nos acompanhando e é sempre um privilégio estar aqui na querida Santa Cecília TV falando sobre um tema que é apaixonante e sobre o tema principal da nossa cidade e região, que é a atividade portuária. Somos uma cidade portuária e ter um programa falando sobre isso é muito importante. E estaremos aqui com o companheiro portuário da Gema aqui do lado que você vai apresentar daqui a pouco. Meu segundo convidado, José dos Santos Martins, diretor executivo da SOPESP, Sindicato dos Operadores Portuários, conhecido como Martins. Martins, obrigado pela presença. Maxwell, eu, em nome do Conselho Diretor do SOPESP, quero agradecer a oportunidade de poder estarmos aqui nesse bate-papo, um tema extremamente importante e relevante, que é o Porto de Santos, que é a atividade portuária, e dando a oportunidade para que possamos discutir, porque realmente faltava esse elo entre a comunidade, os operadores, enfim. Este programa vem complementar e dar a oportunidade para que possamos discutir todos os temas pertinentes ao Porto de Santos e com base nisso, a gente poder evoluir no processo das soluções. Não tenha dúvida, Martins, eu fico muito contente hoje em ter a SOPESP aqui e a FENOP, que demonstra principalmente aí o fortalecimento da interlocução para as questões que são importantes em relação ao Porto de Santos e aos portos do Brasil também. Para que a gente inicie o nosso debate, eu vou me direcionar ao Sérgio Aquino. Sérgio, a gente precisa rever o nosso modelo portuário no Brasil? Olha, Maxwell, é bom você começar o programa falando sobre isso, porque nós precisamos, nesta revisão, recuperar o modelo portuário que nós já tínhamos aqui no Brasil, antes da atual lei, que é a 12.815, que era o modelo portuário de sucesso do mundo, não é? O Brasil tinha uma legislação portuária extremamente moderna, extremamente adequada, que estava praticamente na sua fase final de implantação, que foi o modelo implantado em 1993, com a Lei 8.630, que seguia os parâmetros mundiais. O governo anterior, de maneira abrupta, atropelou isso e por uma medida provisória, a medida provisória 595, que depois se transformou numa lei 12.815, que foi aprovada goela abaixo, o Congresso teve que aprovar, era a ordem do Planalto, nós que estávamos lá acompanhando os debates sabíamos disso, falavam, não, a presidenta, né, não concorda, é isso que tem que ser aprovado. Então, esta lei que está aí é uma lei que segue modelo exatamente oposto ao que é melhor prática mundial. Não é que essa lei ela é diferente do modelo mundial, ela está na linha oposta, ela está na contramão. E nós precisamos resolver isso, não é? Enquanto no mundo inteiro os portos são administrados localmente, de forma descentralizada, esta lei implantou um modelo todo centralizado. A administração portuária hoje, no caso a CODESP, não tem poder praticamente para mais nada. Na verdade, a CODESP hoje só decide uma coisa isoladamente, que é servidão de passagem. O resto, quem decide é Brasília, né? E isto é um contrassenso em relação ao modelo portuário. Ela é centralizada, hoje a administração é feita de maneira política partidária como nunca foi, de maneira tão forte. Nós sempre tivemos esse problema, mas hoje está demais. Nós temos um problema de desequilíbrio concorrencial nos regramentos entre o porto organizado e os terminais privados e nós precisamos resolver e recuperar isso. Então, primeira coisa que precisamos é rever o modelo que está previsto na lei. Martins, nós estamos falando de individualização destes problemas e talvez a municipalização dos portos é uma alternativa, tirando esta centralização do governo federal, que já é conhecido os resultados que nós temos aí, principalmente em relação ao engessamento para todos os portos no Brasil. Eu não estou me privando aí só ao Porto de Santos, mas isso também reflete a outros portos do Brasil do modo geral.
Perfeito. Veja, o ponto de vista da direção do SOPESP, até alinhado com a própria FENOP, é que talvez a municipalização, a estadualização, que já se estudou no passado não muito distante, talvez esteja agora um pouco mais difícil, um pouco fora de ponto. Porém, o que o segmento empresarial está exigindo das autoridades, que quem seja nomeado para esses cargos públicos tenha, no mínimo, competência, experiência, conhecimento para aquilo que seja nomeado, porque fruto disso será a consequência da sua gestão. O que a gente entende que falta na autoridade portuária, que falta no governo federal, é gerenciamento das suas atribuições. Como o Sérgio bem colocou, enquanto o mundo descentraliza as atividades para que mais próximo quem possa realizar tenha o conhecimento, a expertise para encontrar soluções, o governo federal, via 12815, centralizou, quer dizer, retirou da CODESP, no caso aqui de Santos, a autoridade portuária. O poder deliberativo. As principais atividades, e o que nós estamos discutindo mais à frente vamos falar, que é a dragagem. Então fica muito difícil centralizar em Brasília uma atividade como a da dragagem, por exemplo. Eles estão há 2 anos tentando fazer uma licitação, agora que conseguiram assinar um contrato, com uma série de desdobramentos que trouxeram enormes prejuízos ao Porto de Santos, quando teríamos que ter um calado no mínimo, uma profundidade de 15 metros, estamos falando de 13,6, com muita dificuldade. Então, na realidade, é o que o Sérgio bem diz, a lei anterior atendia plenamente, faltava possivelmente complementação da lei através de resoluções, enfim, aquilo que necessário fosse, ela atendia plenamente. Essa nova lei, ela centralizou em Brasília, enquanto fazendo o que o mundo não faz, justamente ao contrário. E isso cria, na prática, no gerenciamento, uma dificuldade quase que intransponível. E isso é a consequência dos problemas que tem hoje, por exemplo, no Porto de Santos. É o que a gente chama aí de efeito e causa, né? A gente trabalha muito a questão do efeito e a gente não consegue gerir efetivamente a causa dos problemas que nós temos. Quando a gente fala dessa questão da individualização e da municipalização, antes de iniciar o programa, aqui a gente estava conversando aí em relação ao Porto de Vitória e outros portos aí do Brasil também, e nós sabemos aí que as problemáticas relacionadas às questões de infraestrutura são diferentes de um porto para o outro. E nós temos aí um engessamento muito grande nessa relação de contratação de soluções que são necessárias relacionadas aí às questões de infraestrutura, operacionais e entre outras questões. Focar de novo, e aí eu vou reforçar para saber a opinião do Aquino nesse sentido, nesta questão da individualização, uma vez que os problemas são diferentes nos portos do Brasil, é a solução, no teu entendimento, Aquino? O que a FENOP tem como princípio diretriz aprovado no seu plano estratégico é lutar pela profissionalização e despolitização das administrações portuárias, como é no mundo inteiro, né? Porque não dá para a gente simplesmente defender de início a descentralização sem antes garantir a profissionalização. Porque aí nós estaríamos trocando a influência de um deputado federal para um deputado estadual, de um senador, por exemplo, para um vereador, sem demérito nenhum, mas não é papel nem de deputado, nem de senador, nem de vereador definir diretor de porto e definir que os diretores do porto sejam nomeados de acordo com critérios políticos. Você pega o porto de Rotterdam, por exemplo, né, para a gente pegar um exemplo apenas, 70% do controle acionário do porto é do município de Rotterdam, 30% é do governo da Holanda e nem por isso se troca diretor porque mudou lá o prefeito da cidade. Diretor de porto é profissional. Nós já fomos a Vitória, Rotterdam, e agora eu vou levar um pouco a nossa conversa para o continente americano, uma vez que eu estive visitando os portos dos Estados Unidos também, e a gente sabe que as companhias, entre aspas, docas daquele país, fazem também investimentos em outros segmentos, como a questão de infraestrutura, entre outros fatores. Nós sabemos também que, principalmente em virtude dessas concessões, Martins, que nós temos hoje no Porto de Santos, nós atraímos aí empresas internacionais também, que nós temos conhecimentos de disponibilidade para investimento, para a solução dos problemas que nós temos aqui no Porto de Santos relacionados às questões de infraestrutura, seja ela a dragagem, seja ela ao acesso rodoviário também, a nova entrada do Porto de Santos. Você também tem esta visão, principalmente por ser parte do SOPESP, de que estas empresas internacionais estão dispostas aí a fazer, por exemplo, parceria público-privado para solucionar esses problemas e rentabilizar em cima disso, Martins? Olha, eu não tenho dúvida quanto a isso, Maxwell, até porque o Porto de Santos, a gente não pode esquecer, e é importante que o telespectador entenda, é
foi e será o maior porto da América Latina. Portanto, nós temos que ter uma visão para esse porto, sempre de alguma coisa, sempre projetando para ele algo inovador para 30, 40, 50 anos. Portanto, um planejamento que contemple a necessidade da melhoria desse porto, no mínimo nesse grau. Eu não tenho dúvida que talvez aí a garantia jurídica, algumas dificuldades que o governo tem imposto no tempo, tem dificultado a entrada de mais capital. Eu não tenho a menor dúvida de que há muito interesse pelo Porto de Santos, que, repito, é e continuará sendo o maior porto da América Latina. Por aqui passo, em média, quase 30% do PIB nacional. E eu costumo dizer o seguinte, talvez o grande problema que o Porto de Santos teve, e isso é uma coisa realmente fora do ponto, porque quando uma entidade pública privatiza, concede alguma coisa, como aqui no caso específico, foram concessões de áreas públicas para que terceiros viessem a administrá-la, você entrega essas áreas públicas, no mínimo, com a infraestrutura básica necessária para que a pessoa venha, a empresa venha, invista e possa já sair produzindo no nível da competitividade que ela imagina vai ter no porto. E aqui ocorreu justamente o contrário. Passado quase 20 anos, 15, 20 anos das concessões, nós estamos ainda falando em acesso rodoferroviário, estamos falando em acesso aquaviário, estamos falando nas perimetrais, enfim, isso realmente é lamentável, sob o ponto de vista do governo federal. Eu queria destacar, como na fala do Sérgio, o Sopesp tem uma linha muito próxima com o senhor Alex Oliva, o presidente da CODESP, uma parceria muito forte, discutindo os problemas no dia a dia para que possamos encontrar soluções. É o que eu costumo dizer na minha fala, nós não discutimos problemas, nós vamos lá discutir as soluções, até porque o tempo não nos permite mais derivar sobre esses assuntos. Temos que encontrar soluções rápidas. E nesse processo dessa parceria, nós temos encontrado uma evolução muito grande, porém, com um breque muito forte, porque tudo isso está centralizado em Brasília. E aí fica a limitação do gerenciamento local da CODESP, limitada às ações do governo federal. Isso realmente não pode continuar, isso tem que mudar, eu concordo plenamente com a fala do Sérgio, eu acho que isso já teria que ter sido feito lá na 8.630, que bastava a regulamentação de alguns pontos da lei, atendia plenamente a todos os segmentos, e o governo fez justamente o contrário, criou a 12.815, que levou para Brasília, engessou todo o processo. Quando o mundo descentraliza, o governo federal centralizou. Portanto, você pega a autoridade portuária hoje, profissionalizada, com gente de alto nível, porém totalmente engessada, num processo difícil de solução dos problemas que a gente vai discutir, em razão dessa centralização hoje em Brasília. Navegando contra a maré, se a gente pode fazer esta analogia. Eu vou ter que chamar o nosso primeiro intervalo e, honestamente, eu sempre faço e deixo um questionamento para os nossos convidados. Hoje nós estamos recebendo aqui duas entidades extremamente importantes e nesse primeiro debate aqui me veio na cabeça aí aproximadamente 10 ou 15 questionamentos aos senhores para o segundo bloco. Mas eu vou deixar um questionamento que eu gosto de fazer e acho bastante importante. Será que está na hora do Porto de Santos deixar de ser o maior porto da América Latina e se transformar no maior hub da América Latina? Porto e Negócio vai para um breve intervalo e a gente volta já. Estamos de volta com Porto e Negócios, eu sou o Maxwell Rodrigues e essa semana recebemos nos estúdios aqui da Santa Cecília TV as duas maiores e representativas entidades do segmento portuário. Recebo Sérgio Aquino, presidente da FENOP, e José dos Santos Martins, diretor executivo da Sopesp. No último bloco, eu deixei um questionamento para os meus dois convidados. Será que está na hora do Porto de Santos deixar de ser o maior porto da América Latina, Aquino, e se transformar no maior hub da América Latina? Maxwell, em termos práticos, hoje o Porto de Santos já atua como um hub, não é? A grande parcela de cargas, principalmente de containers, quando a gente fala de hub, a gente está falando basicamente da operação de containers, você já tem uma concentração aqui em Santos dos navios de maior porte e depois distribuído a distribuição com os navios menores. Agora, você está trazendo um tema extremamente relevante. O Porto de Santos precisa se consolidar com esta posição em termos de América Latina e mais até de falar de Hemisfério Sul, e ele tem que resolver alguns desafios
para que consolide essa posição e para que ele não perca esta posição. Porque muita gente acha que o Porto de Santos nunca vai deixar de ser o que é, nunca vai... Olha, o Porto de Santos está perdendo carga, né, por problemas estruturais aqui, locais nossos, e cargas estão sendo direcionadas para novos terminais que estão se colocando como hub em Santa Catarina, em Paranaguá. O Paranaguá está dando Pecém um show, vem crescendo, né, vertiginosamente também. Oi? O Porto de Pecém vem crescendo vertiginosamente Pecém também. vem crescendo, mas Pecém ainda tem que enfrentar o desafio Norte e Nordeste com Suape, né? Sem dúvida. Eu acho que Pecém ainda vai apanhar bastante de Suape e do Itaqui, lá no Maranhão, e do Arco Norte e Vila do Conde. É bom nós lembrarmos que hoje, aí eu já vou entrar no tema que você falou da dragagem. Estamos indo para o commodities também. Nós temos que lembrar que hoje o porto com maior calado para exportação de grãos, formalmente já reconhecido agora há 15 dias, é Vila do Conde. Então, Porto de Santos, que estava conseguindo se colocar, porque tem competitividade para isso, como a grande opção do Arco Norte também, para que as cargas continuassem vindo para Santos, principalmente... O grande impeditivo ainda é a rodovia, né? A partir do momento que solucionamos a questão da rodovia, o Porto do Vila do Conde vai levar boa parcela da carga do Porto de Santos. Resolvida a questão ferroviária, mesmo com essa questão, existe ainda uma região estratégica no Brasil Central, Mato Grosso, ali, que Santos continua sendo extremamente competitivo. Só que, se nós continuarmos com as restrições de profundidade do canal, né, com esse problema de calado que está acontecendo, como o Martins disse, o Porto de Santos hoje está devendo 2 metros que foram perdidos na profundidade do canal. Nós tínhamos que ter o canal hoje com 15 metros, e isso não é sonho, não, isso é deliberação. O governo federal gastou dinheiro lá em 2008 a 2010, basicamente, gastou uma fábula de dinheiro lá, contratando o aprofundamento para 15 metros, e até hoje nós não temos. O dinheiro foi pago, né? Ficou uma briga de homologar, não homologar, e nós não temos esse calado. Nós estamos falando aí de recuperar 1 metro para chegar, para ter um calado, né, que é menos do que profundidade de 13 metros, que seria uma profundidade na faixa de 14, mas na verdade nós temos que chegar nos 15. O Porto de Santos está devendo 2 metros na profundidade. E se nós não resolvermos isso rapidamente, nós vamos permitir que o mercado vá buscando outras opções. E os investimentos que forem viabilizados para as outras opções, depois não serão desmobilizados. Então, nós temos que defender a competitividade do Porto para que ele se consolide cada vez mais como um hub da América Latina. Lógico, em termos de América Latina, temos alguns desafios. Panamá é um grande desafio, sem dúvida, né, com o canal do Panamá, mas em termos mais Santos ainda tem uma competitividade muito grande em função do comércio aqui da nossa região. Martins, nós comentamos aí muito em relação a essas questões das dificuldades e nós sabemos aí que nos últimos 10 anos, principalmente os terminais privados fizeram inúmeros investimentos na questão de tecnologia, o que contribui muito para a velocidade de movimentação de carga, que deve estar aliado às questões dos acessos, ou seja, a dragagem e calado e profundidade no lado do mar e os acessos terrestres aí para que você tenha as facilidades rodoviárias e ferroviárias também. Esse elo que vem faltando hoje também pode ser capitaneado pela iniciativa privada ou nós ainda vamos sofrer os impactos aí dessa gestão pública, dificultando para que esses investimentos venham a ser feitos no Porto de Santos? Olha, Maxwell, sendo muito objetivo, pode e deve. Sob nosso ponto de vista empresarial, é a única solução. Como o Sérgio comentou bem, o Porto de Santos já é um hub port naturalmente. O que ele precisa é ter uma profundidade que atenda os navios de maior porte. Hoje nós falamos em navio de 336 metros, mas até o final do ano, se nós não tivermos essa profundidade de 15 metros, nós não teremos acesso aos navios de 366 metros que estão já no mercado e se prevê chegar para o Brasil a partir
de dezembro. Até em virtude da abertura do canal do Panamá, como foi mencionado, nós tínhamos aí, para que a gente tenha um dado relevante, algo em torno de 2008, navios sendo construídos com capacidade de 5 mil a 6 mil teus. Hoje nós temos construção de navios gerando em torno de 19 mil teus. A gente percebe aí a evolução desse mercado, desse segmento em menos de 10 anos, o que afeta diretamente toda a questão de infraestrutura e logística que nós temos aqui na nossa região. Nós não tendo esta questão da profundidade no Porto de Santos, relacionado também a esta questão do calado, né, nós vamos voltar às questões que nós já debatemos no passado, e aí eu faço uma comparação, principalmente por conhecer outros portos do mundo, de que a gente bate recordes de movimentação, a gente bate recordes no Porto de Santos, mas nós não sabemos a que custo nós batemos estes recordes, porque nós fizemos os investimentos necessários nessas concessões da iniciativa privada, mas tudo aquilo que circunda e orbita a estas instalações ainda tem um custo muito alto. Eu vou trazer mais um ponto, Aquino, para saber a tua opinião, quando a gente fala nessa questão do hub também, em relação a todo esse comentário que eu fiz. Como é que está a questão da cabotagem? Será que nós vamos rever também a política de tributação da cabotagem para potencializar essa questão do hub aqui no Porto de Santos? Bem, Maxwell, antes de falar da cabotagem, pegar um pouquinho esse gancho que você falou do bate recorde de tonelagem. Quando se anuncia muito isso, a gente tem batido recorde de tonelagem, isso é uma imagem que, na verdade, tampa a realidade do nosso problema, né? Nós estamos batendo recorde de tonelagem na operação de commodities, mas na operação de produtos de valor agregado, que é o que movimenta a economia, que basicamente são containers e veículos, vamos dizer assim, nós estamos perdendo carga, nós estamos andando para trás. O que movimenta o complexo logístico do Porto de Santos, né? Movimenta os terminais de retroporto, os caminhoneiros, as ligações porto-retroporto, as operações aduaneiras, né? As operações dos despachantes, dos agentes marítimos, e que geram mais recursos, mais postos de trabalho, são as operações com containers, com produtos manufaturados que trazem maiores arrecadações de tributos. Até porque o commodity está se adequando ao container também. A gente conhece aí o açúcar, em função de desperdício, entre outras questões. Já tem experiências até com soja, né? Também em container. Mas são operações, no caso da soja e do milho, são operações pontuais, porque a característica da soja e milho é continuar operando os grandes navios, né? A grande questão é, nós precisamos recuperar a competitividade, e aí é um problema que não é só portuário, é um problema da economia nacional, que está patinando, né, para recuperar poder aquisitivo, para poder recuperar a indústria brasileira, para que nós possamos ter produtos manufaturados de forma mais competitiva na exportação e também na importação. Por quê? Porque nós temos grandes desafios nessa questão da dragagem, na questão dos navios, na questão da concentração dos containers. E aí o Santos vai disponibilizar o canal com maior profundidade, ou nós vamos perder os navios. Porque aquilo que você falou, os grandes navios da nova geração de navios, eles têm características construtivas diferentes do que estava acontecendo em função do novo canal do Panamá. Antigamente, o canal era mais estreito, os navios, então, tinham que crescer muito só em comprimento e em profundidade. E não largura. Como agora alargou, né, a capacidade de passagem do navio, os calados são menores. E, portanto, eles são navios com maiores capacidades, mas eles podem navegar em menor profundidade. O que é que isso vai acontecer? Esses navios de 18 mil virão para o Brasil, para Santos? Não. Nós não temos economia de escala para receber navio de 18, de 19 mil TEUs, né, que é a unidade de container de 20 pés. Nós não temos. Esses navios vão continuar ligando a Ásia com a América do Norte, com a Europa, e os navios de lá, né, que estavam operando com capacidades de 12 mil... É o novo arranjo logístico mundial. O arranjo logístico. Esses navios são deslocados e vêm para cá. Só que esses navios precisam de maior profundidade. Então, durante um tempo, o Porto de Santos vai precisar ter mais profundidade para receber esses navios
com essas características de maior profundidade. Aliás, esse movimento para dizer, de mudança de perfil de navios já havia acontecido anos atrás com os navios de cruzeiros. Quando os navios de cruzeiros marítimos perceberam a grande potencialidade do Caribe, né, para poder gerar movimentação, e no Caribe as profundidades são bem menores, eles mudaram essas características. Os navios que antigamente precisavam de 12, 13 metros de calado, né? Até nós tivemos problemas aqui no Porto Santos, passaram a operar com 10 metros e meio, porque cresceram em largura e em comprimento. Então, são os desafios que a gente não tem opção, não dá para escolher. O porto é que tem que se adequar ao navio. Navio não se adequa a porto. Ou a gente disponibiliza uma condição adequada para eles, ou eles vão buscar outro local. Não tenha dúvida, e o que mais me espanta é que nós atraímos também empresas internacionais num passado não muito distante para fazer investimentos nesta área de container, abrindo 2 novos terminais aqui na nossa região, e posterior a isto, a esta atração desses investidores internacionais, esse é a resposta que nós naturalmente estamos dando. Infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso programa e eu sempre gosto de fazer esse questionamento para os meus convidados. Sérgio, quem é Sérgio Aquino? Sérgio Aquino? Bem, primeiro é um ser humano que acredita em Deus, sou um cristão, que acredito muito nos valores cristãos, no valor da família. Sou casado, graças a Deus, há 32 anos com a Márcia. Tenho 2 filhos que Depois deixa o segredo para essa longevidade, né? Depois, você ter a consciência de que você tem que estar aprendendo diariamente e exercitando o amor diariamente, né? Tenho 2 filhos, o André e a Natália. O André casado com a Flávia, Natália casada com o Douglas. Estou esperando os meus netos, esperando que um dia... Esperando e cobrando já. Cobrando, né? E além disso, eu sou uma pessoa muito grata a Deus, de tudo que Deus me permitiu ao longo da vida, em termos de realizações e também dos problemas que colocou ou permitiu que surgisse na minha vida para eu usar como experiência, né? Eu ia finalizando, um portuário apaixonado. Sem dúvida. Aquino, obrigado pela tua presença aqui. A gente teve este espaço, eu acho que é um espaço curto. Espero que você retorne aqui para que a gente possa explorar mais essas questões portuárias. Martins, vou estender a pergunta para você. Quem é José dos Santos Martins? Sem fazer plágio, meu caro amigo Aquino, eu também sou cristão, acredito em Deus, eu acho que esse é um fundamento principal. Eu acho que a família é o seio, é o núcleo que faz com que você seja aquele profissional necessário para quem você presta os seus serviços. Tenho 2 filhos, a menina Viviane, casada com o Leandro, tenho um neto com ela, que tem 15 anos já. Tenho o meu filho Anderson, que é casado com Bruna, tenho mais 2 netos com eles. Ficaram isentos da cobrança dos netos. Sim, é claro. O neto eu acho que é a continuação da família, como diz o Aquino, realmente, para nós que somos avós, sabemos o valor que tem o neto. Não que o filho não o tenha, mas o neto é um complemento da família. E eu acho que quando você tem uma família agregada e unida, você consegue dar os passos largos necessários para a sua vida. Sou um portuário de nascença, sou casado há 41 anos, sou um pouquinho mais tempo que o Aquino. Entre casamento e noivado, ou namoro, que se chama, passa de 50 anos, portanto, é um casamento sólido, com uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa que me ajudou a crescer na vida pessoal, profissional, espiritual. Então, eu agradeço a Deus todos os dias por essa oportunidade e sou um portuário. Nasci no Porto, comecei em 61 na Ultraferta, em Cubatão, ainda empresa multinacional, que depois foi comprada pelo grupo Petrobras Fertilizantes, se tornou uma estatal. E dali para frente a minha vida foi Porto. A gente vem passando por várias etapas, estive em São Paulo, no Rio, voltei para Santos. E ao me desligar da Petrobras, tive o prazer de ser o primeiro executivo do Sopesp, estou lá desde o início, e tenho a felicidade de acompanhar toda essa evolução, né? Isso para mim me traz uma grande satisfação profissional, até porque sentir-se útil ao meio é muito importante. Eu acho que esse é o fator que mais faz com que a gente realmente tenha cada vez mais força, determinação, proatividade, porque o Porto é uma coisa apaixonante, como diz o Aquino, porque é uma coisa dinâmica, você não tem um dia a dia igual. Sempre todos os dias você é obrigado a construir algo diferente e aprender com isso. Assim se faz necessário.
Essa é a Eu minha... agradeço muito, fico muito honrado de ter vocês dois aqui, principalmente para a gente abrir espaço aí com a nossa comunidade e com a nossa sociedade e levar informações importantes para ele. Porto e Negócios fica por aqui e lembre-se, trabalhe duro e em silêncio. Deixe que o sucesso faça o barulho por você. Um forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios. Apoio Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. E Grupo Mendes.